aí. A Karina chegou também. Tudo bem? Boa, tudo ótimo. Boa noite, vocês todos que estão entrando aqui acompanhando a gente. Eu vou fazendo as apresentações, apresentando a Karina também, enquanto as pessoas vão entrando. Então, eu estou num novo momento de me aproximar mais de vocês e, portanto, marcando aí esses bate-papos. A semana toda já tem bate-papo marcado todos os dias. E a semana que vem eu também estou preparando outros temas com outros convidados. E eu sou um colaborador do Resiliência 155, né? Tem lá, sigam o nosso Instagram, Resiliência_155. E a Karina também é uma das colaboradoras. A Karina, eu brinco que é a rainha do papo reto. Aquilo que ela tem para falar. Outro dia eu fui me queixar alguma coisa com ela. Ela falou: Mas é isso que você decidiu? Então vambora com essa porra, muda logo esse comportamento, vambora. Essa é a Karina. E eu convidei a Karina para a gente falar sobre os relacionamentos afetivos, sobretudo. Né? A postura do solteiro, né, que quer encontrar, não contatinho, mas alguém de substância para estar junto, né? E a postura de quem está casado, aquilo que a gente nota na nossa vida e no nosso dia a dia em consultório, que ameniza as crises, as situações difíceis, né? Então eu vou pedir para vocês, mandem aí um coraçãozinho para a gente saber que está bem, fala para a gente se o som tá bom, se não tá, e enviem nesse triângulozinho aí essa live para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse assunto. E eu vou pedir agora para a Karina se apresentar, por favor, Karina. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Anquises para estar aqui com você falando desse assunto, que é super desafiante, mas que a gente adora, né? O Anquises fala que eu sou a rainha da verdade, mas eu realmente eu acho que eu gosto um pouco dessa verdade amorosa, né? De trazer uma praticidade, vamos para frente viver, que a gente tem muito para construir e ser feliz. A gente está aí na equipe do Resiliência Humana, eu também sou advogada, além de terapeuta sistêmica. E é isso, vamos lá. Muito legal. Eu estou aqui selecionando algumas pessoas para avisar que nós estamos ao vivo. Boa. Bom, a gente percebe algumas coisas que têm um impacto imediato na vida das pessoas e no sucesso das pessoas de encontrarem e não encontrarem alguém, e quando encontram esse alguém, encontrarem um alguém de substância, né? Muitas pessoas buscam contatinhos e acabam feridas porque chega oferecendo muito para quem está disposto a um nível de trocas mais raso, né? E dentro dessa observação, pessoal, o que a gente percebe, né, e prestem atenção na força que tem essa expressão, tá? Relacionamento é para dois adultos. Criança é quem brinca. Brincadeira, né, diversão, isso é coisa de criança. Relacionamento é uma coisa para adultos. A respeito disso, eu queria que a Karina falasse um pouco do que ela pensa e eu também queria que vocês que estão nos assistindo começassem a interagir com a gente, mandassem as perguntas, o que é que vocês entendem com essa frase? Relacionamento é para dois adultos. A gente percebe muito nos atendimentos que esse é um desafio atual, primeiro da possibilidade hoje que a gente tem de troca de parceiros, das relações superficiais, da quantidade de informação que a gente tem. Porém, né, isso que o Anquises falou da questão da gente falar de dois adultos é porque a gente entra num relacionamento com demandas infantis, com as nossas demandas de criança, com as nossas carências de criança. E com quem que a gente tem essas carências? Lá com o nosso papai e com a nossa mamãe.
E aí a gente entra no relacionamento buscando preencher, né, esse buraco. E aí para o outro fica muito pesado entregar isso. E aí muitas vezes o outro corre e aí a gente não entende por que que nenhum relacionamento as pessoas conseguem ficar com a gente, trocar muitas vezes. E isso tá muito no subconsciente. E quem brinca também e não tem muito para entregar, também entra com uma postura de criança já no relacionamento. Eu quero ali me divertir, brincar um pouquinho, mas a hora que o assunto começa a ficar sério, os problemas de adultos às vezes acontecem. E a gente também ter a comunicação, a negociação, eu lidar com as minhas emoções e perceber o que é meu e o que é do outro. Então, isso é coisa para adulto. Criança tem poucos recursos para lidar com as emoções, né? A É, criança tem assim, que brincar. eu acho que eu queria deixar claro aqui, Karina, para o pessoal, que, assim, de forma alguma nós somos dois puritanos, dizendo que não pode Não, também ter diversão, que não pode ter contatinho, que não pode. Claro que pode. Pode ter muito beijo na boca, tchau, e pode, foi só isso. sem dúvida. Mas se isso for negociado, né? Quando a gente encontra outra pessoa que está disponível para o mesmo tipo de coisa que a gente anseia. Então, quando a gente tenta se relacionar com alguém que quer só uma coisa rasa, a gente vai se machucar. Ou se a gente só quer uma coisa rasa e está ali se divertindo com alguém que quer algo mais substancial, a gente vai machucar o outro, né? Sim, Então, não tem nenhum problema também em ter trocas mais rasas, desde que isso seja de comum acordo. sim. É que a gente também sabe que, no fundo, todos nós queremos a profundidade, porque a gente cresce com a profundidade, a gente se amplia com essa troca profunda nesse relacionamento que cresce, né? Mas eu É, preciso abrir mão e estar disposto a olhar para algumas coisas que na troca superficial eu não preciso olhar, né? Quando começa a dar problema, eu já parto para o próximo e assim eu sigo a vida feliz e sem achar que vou ter muitos problemas aí. Mas no fundo, talvez fique a questão: será que eu estou construindo algo? Será que é isso que eu quero? Será que isso está alinhado com o que eu quero co-criar para o meu futuro? Porque o tempo vai passando e a gente vai se distanciando do que realmente é essencial e importante, muitas vezes, brincando de se relacionar, né? ou seja, isso tem um prazo de validade, né? Isso expira com o tempo. Não é um comportamento hedonista, assim, não tem nada de errado em ter esse prazer e movimento imediato, mas assim, a vida é para frente, né? A vida continua, as coisas continuam. Acho que a Renata falou aqui em cima, a Renata falou, quem brinca no raso é criança. Exatamente. Essa é uma frase que eu trago com alguma frequência, né? Eu digo assim, quem brinca no raso, quem brinca no raso não, mas quem, quem brinca, né, de fato do brincadeira mesmo, de levar as coisas não tão a sério, é uma postura mais infantil. E isso acontece algumas vezes porque a gente tem demandas com os nossos pais, e algumas vezes porque a gente tem medo daquela responsabilidade, tem um pensamento muito vigente hoje em dia de que a gente se amarra num relacionamento. Perde a liberdade, né, num relacionamento. E ao contrário disso, acho que quando a gente entra num relacionamento, acho que um grande ponto é a gente consciente de quem a gente é, do que eu tenho para colocar ali naquele relacionamento que eu transbordo, sem entrar na dependência do outro. E aí, com isso, a gente tem liberdade, porque são duas pessoas ali se ajudando, né? Anulando deficiências ali, que o outro tem habilidades que eu não tenho. Então, ele vai me ajudar a criar os meus sonhos, a criar coisas que provavelmente sozinho seria muito mais difícil de eu fazer. Então, e acho que somos combinados, né, da liberdade. Os formatos de relacionamento são diversos, mas a gente Exatamente. saber o que a gente quer é o grande início. Eu falo por mim, assim, eu comecei a namorar muito cedo, fiquei 12 anos com uma pessoa e eu não me conhecia. Eu não sabia o que eu queria, então aquilo foi perdurando
E eu vivia num automático, porque era muitas vezes mais confortável estar ali do que eu começar de novo. Talvez, mas eu achava que por ser muito duradouro tinha profundidade, mas não tinha. Então, a profundidade também, muitas vezes, não está no tempo que você fica com a pessoa, mas talvez na entrega, né? No quanto você troca, no quanto você consegue estar presente ali, realmente, né? Acho que uma característica interessante aqui, Karina, também é pensar assim, que tipo de troca que para aquele casal tem sentido. Por exemplo, se você pega o casamento dos nossos avós, que estão juntos há 50 anos e que fazem tudo juntos, a gente imagina o seguinte: nossa, o nível de troca entre essas pessoas é top. E aí, se você imagina, por exemplo, o casamento da Hillary Clinton e do Bill Clinton. Foi 8 anos presidente, depois ela foi secretária de Estado, muitas vezes um morando em cada estado diferente. A gente é levado a pensar imediatamente que não existe troca, que esse casamento não é porque não se parece com aquilo que a gente imaginou que não é válido. Muitas vezes dentro daquele casal, servir ao país, estar a serviço, sabe? Se eu estou a serviço do país, para ela isso é sinal de grande admiração. Então a gente não tem nunca como prever o que é importante ou não é importante dentro de um outro relacionamento. A gente consegue entender a medida da nossa colher de trocas dentro daquilo que a gente vive. Sim. Inclusive, como terapeutas, a gente evita oferecer receitas prontas, né? Porque aquilo que é importante para mim pode ser completamente diferente do que é importante para a Karina ou para cada um de vocês, por exemplo. Exatamente. A moeda de troca, ela é única e ela vem das circunstâncias do meu sistema familiar, né? Da onde eu venho, das experiências que eu vivi, do que eu tenho para transbordar, dos meus valores, né? Porque a gente é muito guiado nas nossas decisões pelos nossos valores, muitas vezes. E se eu não sei quais são, fica difícil até para eu colocar na mesa e falar, olha, rompeu o meu valor, até aqui eu posso ir. Então, essa questão de julgamento e opinião, a gente não entra em terapia porque isso é muito pessoal, né? A gente fica ali com a parte que a gente consegue fazer exercícios, perceber, conscientizar, né? Que a constelação nos traz aí ferramentas incríveis para a gente trazer harmonia diante daquela situação, daquela realidade e daquela troca que existe entre as pessoas, né? Exato, exato. Eu queria pedir uma coisa para vocês, pessoal, porque a gente fica aqui falando e como a gente não está ouvindo vocês, a gente não tem a menor ideia se a conexão está funcionando, se o som está funcionando. Então, se vocês estão aí acompanhando a gente, mandam os corações, entendeu? E comecem a mandar as perguntas também, comecem a interagir para a gente saber que vocês estão aí do outro lado. Tá bem? E a gente vê aqui o número de pessoas que estão nos assistindo, mas a gente não sabe a qualidade com que isso está chegando para vocês. Tá? E o que a gente percebe, assim, para a gente ter relacionamentos de sucesso, seja qualquer relacionamento, afetivo, ou em família, ou no trabalho, a gente precisa seguir e obedecer 3 regras absolutas. Quer dizer, a gente precisa se agrupar. Se a gente não se agrupa, a gente não tem relacionamento, né? Então, todos têm direito de fazer parte desse grupo. A gente tem que saber quais são os nossos direitos e deveres dentro daquela relação que a gente faz parte, né? Então, os meus direitos e os meus deveres como filho é completamente diferente dos meus direitos e deveres como pai, ou como funcionário, ou como cliente, como amigo, ou como colega. Então, reconhecer a relação que a gente está é importante. E um equilíbrio de troca entre essas relações. A Luana pediu aqui que nós falássemos um pouco sobre trocas e troco. Justamente por isso, todo mundo se choca quando a gente fala isso, mas a gente vê que os relacionamentos perduram quando as trocas são equilibradas. E por troca equilibrada, você vê aí muita gente fazendo maldade para com o outro, e na realidade aquilo é um ato de amor imenso. Porque, por exemplo, quando tem uma traição e a outra pessoa vai lá e faz uma maldade,
sabe? Mais ou menos ela diz assim: olha, eu te amo tanto que ao invés de te desprezar e ir embora da tua vida, eu vou aqui te maltratar um pouquinho, porque assim eu sujo minha imagem e a gente fica do mesmo tamanho e a gente pode ficar juntos por mais um tempo. Né? Então, essas três regras da constelação, elas são, não da constelação, mas da sobrevivência como espécie. Elas são necessárias para todas as relações. Mas nós observamos quatro passos essenciais para um relacionamento afetivo dar certo. Tá? E o primeiro passo essencial é que eu me estabeleça das minhas origens. Tá? Então, antes de eu falar de eu me estabelecer das minhas origens, eu vou só dar uma olhada aqui no que as pessoas estão perguntando. O que vocês acham do livro As 5 Linguagens do Amor? Eu acho fundamental para qualquer relação, não só para a relação afetiva. Perceber a forma como eu me expresso amorosamente e o outro se expressa é fundamental. Senão eu acho que eu não estou trocando. E na realidade o outro está fazendo um esforço enorme para trocar comigo. Então, isso daria uma live só para isso, tá, Isa? Isso daria uma live só para isso. Depois a gente pode fazer outra live só para falar disso, mas fica a dica da Isa aqui para todo mundo. O livro As 5 Linguagens do Amor. A Bianca, uma pergunta, por favor. Qual é a diferença do por é para você? E por você. Uma, uma Qual a pergunta. Qual é diferença da do gente por você? fazer algo para o outro do que pelo outro? Isso tem uma grande diferença, né? Porque quando eu vou fazer algo para alguém, é algo que eu faço entre iguais. Quando eu quero fazer algo por alguém, eu só posso fazer esse algo por mim, né? Não dá para eu querer me sobrepor à posição de outra pessoa. Fazer por alguém é como se eu quisesse fazer no lugar dela. E ninguém pode salvar ninguém, tomar o lugar de ninguém. O seu lugar é único no seu sistema familiar, o meu é único no meu, o do Anquises é único no dele. Então, existem movimentos que a gente precisa respeitar. Então, eu só posso fazer para você. E aí, quando eu faço algo para você, isso é grandioso. E aí a gente troca. Eu recebo e aí eu posso te devolver algo tão bonito quanto, ou, se for necessário, troco tão feio quanto, para a gente continuar juntos, se amando e trocando. Lembrando que isso tem um preço, tá? Essa ideia de amor muito, isso não existe. A gente precisa, é uma regra de sobrevivência, né? Então, por exemplo, se eu sou aqui casado com a Karina e a Karina tem uma palestra para fazer, ela não pode faltar nessa palestra. Tem 50 pessoas esperando ela nessa palestra, mas a mãe dela está se sentindo mal, está passando mal e precisa ser socorrida e levada ao hospital. Então eu vou e pego a mãe dela e levo a mãe dela para o hospital. Isso é uma responsabilidade da Karina, não é minha. Mas por amor à Karina, para facilitar esse trabalho que ela tem que cumprir, eu faço isso para ela. Não pensem que isso sai de graça. A Karina volta para casa da palestra endividada comigo. Entendeu? E aí ela vai fazer alguma coisa para me agradar. Pode ser meu prato preferido, pode ser um presente, pode ser um reconhecimento. Mas ela volta grata. E essa gratidão é uma forma de sentir-se endividada, né? Isso é normal e é saudável, porque aí ela vai reconhecer o que eu fiz e vai fazer algo por mim um pouquinho maior. E aí quem vai ficar endividado sou eu. Aí eu vou fazer algo por ela um pouquinho maior e assim a gente cresce em trocas generosas. Tá certo? Exatamente. Vamos prosseguir um pouquinho antes de voltar em mais perguntas com vocês, tá bom? Então, assim, estabelecer, está pleno das minhas origens. Por que que isso é fundamental, gente? Porque se eu não chego sabendo quem eu sou, né, o lugar onde eu vim, em paz com o meu sistema de origem, eu chego com a estima aqui embaixo. Então eu não sei, eu não estou ciente daquilo que eu tenho para oferecer. Eu não me valorizo. E também chego carente.
né? Por exemplo, minha mãe nunca coçou minha cabeça quando eu tinha 10 anos. Aí eu me deparo com a figura da Karina, que deveria ser minha companheira, e espero que ela cumpra um papel de mãe para comigo. Eu confundo os papéis. E nessa confusão de papéis a gente gera problemas imensos, porque se eu espero do meu companheiro ou da minha companheira um carinho que vem de pai e mãe, a primeira coisa que eu atrapalho é o sexo, porque ninguém quer transar com os pais. Só que essa é uma confusão inconsciente. Vocês percebem? E assim, pleno das nossas origens é mais do que pleno de pai e mãe. É da condição social em que eu fui criado, é da escola que eu estudei, é da origem familiar que eu tenho, é de tudo. Enquanto eu não estou em paz com isso, eu não me aproprio dos ensinamentos, do conhecimento que isso me trouxe. E aí eu tenho sempre uma tendência a sair do meu lugar dentro do casamento. Quer Exatamente. complementar, Karina? Não, acho que tá perfeito. Tá perfeito. E é muito comum, e eu digo isso que é muito comum a gente perceber esse movimento na vida, vivenciando isso, né? O quanto eu estou muitas vezes satisfeito ou insatisfeito. O quanto às vezes eu estou demandando e reclamando aquilo que o outro me oferece. Porque Uhum. isso demonstra muito que se existe uma demanda ali, né? Eu gostaria que ele faça algo, talvez, que a minha mãe não fez ou que o meu pai não fez por mim. E ele não vai fazer, né, de fato. Então a gente precisa É. trabalhar esse amor próprio, trabalhar essa cura, de certa forma, né, disso que aconteceu. Talvez em terapia, talvez com a gente mesmo, se a gente conseguir. Mas é um processo, assim, que eu digo que pessoalmente foi um desafio para mim acessar, por conta até, o Anki sabe, de uma rejeição muito bebezinha. Então tem coisas que a gente vai acessando que demoram um tempo para a gente conseguir ir caminhando, sabe? Às vezes a gente fala aqui, parece que, nossa, eles nasceram já, né, prontos aí, perfeitos, e não tiveram. Não, não. A gente ralou e caminhou muito Não, a com gente os só está na ossos e profissão. rala. A gente só está na profissão que tem porque a gente muito mais cedo. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas só para eu medir a quantidade de pessoas aí se relacionando ou buscando um relacionamento, bota um coração aí, porque ao invés de ficar só na falação, a gente pega e constela todo mundo em massa já agora. Entendeu? Então vamos ver quem é que está nessa relação que está precisando resolver esse negócio da família de origem. Aí os corações estão subindo. Então tem uma Ótimo. galera precisando. Então, ao invés de só explicar esses passos, vamos resolver eles também. Imagina teu pai aí na tua frente. Imagina o olhar dele, você deixa de lado todo preconceito. E você fala assim: eu vou dizer aqui, você repete junto com o pessoal, tá bom, Karina? Só pra gente ter o prazo. Vamos. Pai, foi Pai, no teu peito que eu descobri o que é segurança. foi no teu peito que eu descobri o que é segurança. Você foi o primeiro homem na minha vida. Você foi o primeiro homem na minha vida. Através de você recebi a vida e a força que veio dos meus avós. Através de você, eu recebi a vida e a força que veio dos meus avós. Eu amo você, Eu amo você, mãe. mãe, No seu colo no seu colo. foi o primeiro lugar que eu descobri o que é carinho. Foi o primeiro lugar que eu descobri o que é carinho. Através de você, eu recebi a vida e a força que veio das mulheres da nossa família. Através de você, eu recebi a vida e E a a força força das que veio mulheres das mulheres da nossa que família. veio das mulheres da nossa família. Eu amo você, Eu amo você, pai e mãe. pai e mãe. Olha para mim com carinho agora, Olhem para mim com carinho agora, para eu seguir adiante na vida. para eu seguir adiante na vida.
com o meu companheiro ou companheira, com o meu companheiro ou companheira, para eu sair de casa para eu sair de casa e montar a minha família. e montar a minha família. Se vocês conseguirem falar isso de todo o coração, sem nenhuma exigência a mais, deveria ser assim ou deveria ser assado, a constelação nunca é um processo, é sempre uma mudança de postura, sabe? E normalmente, eu não sei o que você acha, Karina, mas eu tenho achado cada vez, eu estou mais convicto disso, de que a constelação ensina a gente a fazer menos e não fazer mais. É Exatamente. desistir de ser herói na vida do outro, é desistir de uma porção de coisas A aí, né? gente percebe que a gente vai tirando realmente bagagens e pesos de postura realmente, né? Da força que a gente ganha, ao mesmo tempo a leveza, né? Parece que eu ganho força para colocar todo esse amor, essa energia e realmente naquilo que